Bem-vindos à nossa aula de algoritmos em grafos e hoje a gente vai ver o busca em largura, popularmente conhecido também como BFS. BFS vem do inglês, tá? Então, aqui é o sumário da nossa aula de hoje. Então, a gente vai rever alguns tópicos já vistos anteriormente. Depois a gente vai para um problema em grafos e em seguida para o busca em largura, tá? Então, nas aulas passadas, a gente deu uma introdução, né, de grafos e viu alguns problemas que englobam que a gente tem lá nos grafos, né? Então, mapas, a gente viu lá na química, no hardware, até na sociologia também. Em seguida, a gente foi para a representação de grafos no computador, tá? No caso, a gente viu matriz e lista de adjacências, tá? Então, basicamente, você vai ter lá essas duas formas de armazenar o seu grafo na sua memória, tá? Essas aqui são as duas formas mais utilizadas, tá? Existe a matriz de incidência também, que é um pouco diferente. Dentro tem a ver com as arestas, né? Mas essas duas formas são as mais utilizadas atualmente. Okay? A gente viu também complexidade de tempo e de espaço, melhor caso, pior caso e de caso médio, tá? Normalmente, quando a gente pergunta o tempo de um algoritmo, que esse algoritmo aqui ele tem qual tempo? A gente pensa no pior caso, tá? Então, todo o tempo que eu perguntar de algum algoritmo, eu estou me referindo ao pior caso. Exceto, né, quando eu falo, né, e se fosse no melhor caso, se fosse no caso médio, aí é diferente, mas se eu não falar só o tempo do algoritmo, então entenda que é no pior caso. Então, só para lembrar o que é o pior caso, né? É o maior número de passos que o algoritmo leva para certas entradas que têm o mesmo tamanho. Então, você pega todas as entradas que têm tamanho 1000, por exemplo. Então, você bota todas essas entradas para rodar no seu algoritmo, tá? Então, a entrada que deu o maior número de passos, a de todas essas que têm o mesmo tamanho 1000, então é esse número de passos, né? Que é o maior possível, ele é o de pior caso, tá? Então, o menor número de passos é o melhor caso e o caso médio ele tem a ver com a probabilidade, tá? Então, pega a probabilidade de você usar aquela entrada e multiplica pelo número de passos que o algoritmo leva com ela. Você faz isso para todas as entradas, depois você soma tudo, aí você vai ter o do caso médio. Como exemplo, a gente tomou o insertion sort, a gente viu que no melhor caso ele resulta em uma função, né, de a vezes n menos b, onde a e b são constantes e n é o tamanho do vetor. E no pior caso deu uma função quadrática, tá? Depois a gente foi para o estudo assintótico, porque a gente teve funções aí, né, no melhor caso e no pior caso, tá? Então a gente foi lá para o estudo assintótico das notações O, ômega e teta. E aqui a gente concluiu que no insertion sort, a gente tem que no melhor caso, ele vai ser teta de n, tá? E no pior caso vai ser teta de n ao quadrado. Ok? Então isso aqui foi tudo que a gente viu até o momento. Agora a gente vai voltar para grafos aqui, tá? Então eu vou dar esse problema aqui para vocês aqui, ó, da busca em grafos, entendeu? Você vai querer buscar todos os vértices que você consegue alcançar partindo de um vértice, tá? Então, no caso, estou chamando aqui de fonte, tá? Então, o problema é o seguinte: você vai ter um grafo e um vértice S, tá? Então, quais são os vértices que você consegue alcançar no grafo a partir desse S, dessa fonte, né? Aí eu quero que você me fale algo mais também, que seria as distâncias, né? Então, pensa na distância como o menor caminho, né? Que você tem do S para todos os outros vértices, tá?
E aqui a distância vai ser calculada pelo número de arestas, tá? Que esses vértices eles podem ser alcançados. Por exemplo, aqui, ó, você tem aqui esse grafo aqui, ó, aí e você tem o S, tá? Você tem esse grafo e o S. Então, se eu for colocar assim, a distância do S para o S é zero, é claro que não tem nenhuma aresta, né? Então, aqui é zero, ó. Os vizinhos do S vão ter distância 1, tá? Eu vou colocar aqui dentro mesmo, né? 1 e 1, né? Ok, aí você vai ter esses aqui que vão ter distância 2, ó. Ter esses aqui que tem distância 3, ó. Só pausar aqui agora para o seguinte. Você pode estar pensando o seguinte: ah, esse vértice aqui é 3 mesmo, professor, porque tem esse caminho aqui, ó, que estou seguindo aqui. Esse caminho tem tem 4 arestas e não 3. Não, eu estou interessado no que tem o menor número de arestas, ou seja, é a distância menor. Opa, espera ainda. Tive problemas aqui, vou dar uma pausa aqui. Gravação retomada, alguns problemas técnicos resolvidos. Ok, então é 3 porque você tem, né, esse caminho, né? Você tem esses três, só riscar aqui para ficar mais fácil de ver, né? Você tem esse caminho aqui que é o menorzinho, tá? É evidente que você tem outro caminho também que é tão menor quanto esse, tá? É, tipo, esse caminho aqui, ó, que vai por cima. Mas o que importa é que é 3 também. Não tem outro menor do que 3, tá? E esse aqui também é 3, ó. Essa distância desse último vértice aqui, conexo ele é 3, tá? Esses 3 vértices aqui de baixo, você não consegue chegar até eles, né? A partir do S. Então aqui é infinito, ó. Tudo bem? Então tá claro aqui o que é que você tem que fazer. É, você tem que é, você tem que colocar, né, em cada vértice, né, a distância, né? Claro que quando você chega, né? Quando você chega, você bota a distância lá calculada toda certinha lá do menor caminho até eles, tá? Quando você não consegue chegar, deixa infinito, tá? Aí, quando tiver infinito, você simboliza que você não chegou lá, tá? É, eu botei o infinito nesses 3 vértices de baixo, tá? Porque eu tô vendo aqui agora, não tá infinito aí, você não tá enxergando infinito. Deve ser algum problema com o espelhamento do tablet, tá? Mas quando você for ver lá na gravação, vai ter o infinito sim. Ok, então, como é que a gente vai... é, Gustavo tá com a dúvida, você pode expressar melhor? Eu não entendi a sua dúvida. Qual é com relação ao quê? O infinito que você disse das partes lá de baixo que era inalcançável para o S. Você disse que não estava aparecendo como que era? Não, agora tá aparecendo infinito nos 3, né? Nos 3 vértices. Ah, sim, sim, agora tá tudo. Não tava aparecendo aqui, né, Ron? Nesse vértice aqui não tava aparecendo infinito. Isso. Mas eu tinha riscado, tá? Perdão. Ah, tá certo. Não se preocupe, não. Ok, mas era só isso, né? Isso, só isso mesmo. Ok, então pronto. Tá, então pronto. Nesse grafo aqui vai o S. Agora, como é que a gente vai fazer um algoritmo para isso, né? Então a gente pode seguir aquela mesma ideia que eu fui copiando, né? Você vê que eu comecei lá do zero, que foi o S. Depois eu coloquei 1, né? Ou seja, todos os vértices que tinham distância 1. Todos os vértices que tinham distância 2. E depois todos os vértices que tinham distância 3. Tá? Então você nota que tem uma certa ordem aí, né? Então primeiro eu tenho que calcular todos que tem 1, depois todos que tem 2, depois todos que tem 3. Então
você vê que tem uma certa ordem de fila, né? Aí tem uma fila do 0, depois dos uns, depois dos 2, depois dos 3, né? Todo mundo que tem essas distâncias, tá? Então, e é essa ideia que a gente vai pegar aqui, né? De ficar enfileirando, tá? Ok, então vamos começar aqui do 0 aqui, ó. Então eu vou colocar aqui uma fila, tá? Uma fila. E vocês sabem implementar a fila, porque vocês fizeram ED, certo? Todo mundo lembra de fila, né? Mesma coisa de fila de banco lá, né? Fila do RU, né? Fila normal, que ninguém fura a fila, né? Todo mundo, quem chega primeiro sai primeiro, né? É, tudo bem. Então vamos lá. Primeiro a gente vai colocar o S. Por quê? Porque é a fonte, a nossa fonte, é de onde a gente quer partir. Eu vou considerar que a gente vai começar do S aqui, tá? Poderia ser de qualquer outro vértice aqui, pode ser a nossa fonte, tá? Só que a gente vai colocar o S aqui primeiro, tá? É, pronto. Aí é o seguinte, ele vai começar com 0, a gente vai partir dele, tá? E dele é que a gente vai para os outros, né? Então, quem são os outros? São os vizinhos dele. Quem são os vizinhos dele aqui? O R e o W. Então, eu já vou colocar logo na nossa fila o R e o W, não? Tudo bem? O R e o W. E a gente pode calcular logo a distância, né? Então, se o S tem distância 0, então os vizinhos dele vão ter qual distância? 1, né? Porque se você tem um vizinho, você tem uma aresta, né? Então você tem uma arestazinha a mais. Então vai ser uma a mais do que eles, né? Então você vai ter um aqui e um aqui, tá? Outra coisa importante, além de saber que o R e o W são 1, né? É saber de onde foi que a gente calculou, né? Porque aqui tá no começo, a gente não a gente claramente está vendo e não aparentemente não precisa ver aqui, entendeu? Então, é, é, mas quando chegar lá no 10, 20, 30, né, lá nessas distâncias, fica um pouco difícil de você ver o caminho que você levou para você chegar até o S, né? Então aqui a gente vai utilizar é, outro recurso que a gente vai pegar um ponteirinho, ó, e vai apontar para o cara que a gente partiu dele para fazer o nosso cálculo, tá? Esse camarada aí é o que a gente vai chamar de pai, tá? Então, os pais aí, né, são os ponteiros que vão apontar para de onde a gente calculou, tá? O S não tem pai nenhum, tá? Então aqui vai ser lambda, né? O R, ele tem o pai S e o W também ele vai ter o pai S. E claro, como eu fiz tudo aqui do S, eu vou tirar da nossa fila, tá? Ele vai sair da nossa fila. Então, eu vou só colocar um X aqui nele, você entenda que é assim que sai. Pode falar, Rômulo, né? Pode ficar à vontade. Professor, o senhor pode repetir, por favor, essa parte aí essa tanto a parte da fila quanto a parte do pai, essa forma que o senhor está organizando aí as letras, Assim, o essa S, parte. ele é o primeiro porque ele é a fonte do grafo. A fonte é o vértice que eu vou começar nele, tá? Aí eu Uhum. coloquei o R e o W por quê? Porque são vizinhos do W e do R. Aliás, que A ordem que você o da... coloca eles dois é indiferente, o R e o W? Isso, é indiferente. Pode ser W ou R? Pode ser Ah, W ou beleza. R, é. Mas o que importa são só os vizinhos dele, entendeu? O que importa é isso. Sim, 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 sim. Agora, em relação ao pai, esse lance de pai, você pode É explicar de isso aí? onde ele foi calculado. Então, do S
como a partindo do S você calculou o R e o W, então o pai do R e do W vão ser o S, entendeu? Para quê? Ah, Para quando eu entendi. Porque chegar. através do S, Isso, é a gente pega os vizinhos. isso, para quê? Para quando eu chegar aqui com 3, ó, aí você calculou esse 3 aqui de onde? Ah, eu calculei daqui de baixo. Aí aqui é 2, né? Então esse 2 você calculou de onde? Daqui, entendeu? Aí assim você sabe o caminho, ó, até o S, né? Porque Ah, o entendi. algoritmo ele quer a distância, mas é legal você saber o caminho, né? Aí é pelo pai que você vai saber, né? Então é aí que entra os ponteiros. Isso, é. Essas setas aí são ponteiros, né? Entendi. Beleza, então. Ok? Dá pra você guardar a distância também, ó. Outra coisa interessante aqui é a distância. Vou botar só dist, tá? Que é a distância. Então a distância aqui é 0, né? A distância aqui é 1, ó. É, ok? Então pronto. Então o S, ele já foi. Eu já fiz tudo, eu não preciso fazer mais nada com ele, eu não preciso ver mais nenhum vizinho dele, tá? É, Professor, oi. desculpa interromper. Você poderia explicar de novo, por favor, a parte do pai? Tem eu e outros alunos com dúvida, no caso. Tá, a parte do pai é de onde você calculou, entendeu? É o vizinho que você calculou. Então, eu vi aqui o S primeiro. O S, ele tem quais vizinhos? Ele tem o R e tem o W. Então, eu vou calcular a distância do R e do W pelo S. Então, por isso que o S tem que ser pai deles, entendeu? O pai é, Certo. o pai seria o ponteiro que aponta para onde, de onde você calculou a distância, né? O 1, você calculou Ponto de 1 referência, né, no por conta caso. de quem? Do S. Aí por isso que você aponta para ele, entendeu? Do W e do R. Entendi, professor. Mais alguma dúvida com No relação a isso? caso, o senhor usa o lambda para representar que o Nulo. tal, tal É gráfico não nulo. tem pai, né? Isso é. O pai dele é Seria. nulo. Isso, seria assim, Então, né? tipo assim, basicamente essa linha de pai que você escreveu é o lambda é o pai do S, que no caso é nulo. O, É nulo, é. aí tem É ponto- aí o S, o primeiro S que o senhor coloca, ele, no O caso, S é ele a fonte, tá é. em relação ao R, no caso, ele é o pai, o S é o pai do R e o S também é pai do Isso. W. Isso. Entendi. E ali embaixo é a distância de cada um. Saquei. Isso. É. Professor, eu não entendi a anotação ainda do pai. O pai é um ponteiro, entendeu? Basicamente ele é um ponteiro. Cada nozinho desse, você vai ter um ponteiro, né? Cada vértice vai ter um ponteiro que você vai apontar para o pai dele. Aí quem é o pai dele? É de onde você calculou ele, entendeu? Então o R e o W são uns, você calculou um, por conta de quem? Por conta do S. Então, é, ambos, né? O R e o W, eles vão ter o pai, o S, tá? Tudo bem? O pai é de onde você calculou, tá? Você calculou o 1 por conta de quem? Por conta do S. E nessa linha que tem escrito pai, professor, esse primeiro símbolo antes do S e o outro S é o quê? Não consegui identificar. Lambda é a Ah, letra certo. grega, é a lambda. Essa aqui é normalmente é a notação que a gente usa em Portugal, tá? Lá no C é null, né? Então, mas aí, Professor, tem uma para pergunta não aqui no confundir as chat. linguagens com nada, né? Quando não, para não confundir com nenhuma linguagem, eu vou usar do Portugal mesmo, tá? Aí vai ser mais voltado para o português. Mas qualquer dúvida é só me perguntar. Então, A anotação é do Portugal. o lambda representa nulo? Nulo, isso. É um Ah, nulo do certo. C. Ok.
Mas o que que representa um símbolo? Se você souber o que é o nulo, né? O que é o nulo? É um espaço da tua memória de que você bota qualquer ponteiro pode apontar para ela, entendeu? Para quê? Para ficar organizado. Porque se você deixar um ponteiro apontar para qualquer lugar da sua memória, pode dar problema. Tipo, se você quiser criar um vírus. Aqui eu não estou incentivando vocês a fazerem isso, tá? Mas, por exemplo, você criar vários ponteiros apontando aleatoriamente lá para sua memória e ficar apagando as coisas, vai dar probleminha, tá? Não façam isso, tá? Aí, para que isso não aconteça, esse tipo de problema, de você apontar para qualquer lugar o seu ponteiro e você não ter problema de modificar uma parte lá que você não quer, você bota para apontar para nulo. Então, toda vida que você inicializar um ponteiro quando você estiver programando, bota ele para nulo, tá? Para não ter esse tipo de problema. Deixa eu ver aqui. Professor, uma pergunta, vai ser através desses ponteiros que a gente vai achar O o caminho. menor caminho? Isso. Essa é a ideia. Entendi. Ponteiro não aponta para nenhuma aresta. Sim, ele não aponta para, ele aponta para o vértice, né? Professor, no caso ali, o S é o que a gente usa para se basear, né? Que é o, digamos, o ponto principal, né? É É, o início, é o isso. source, a fonte que a gente chama, tá? Nesse Certo. caso aqui, pode ser qualquer vértice, pode ser a fonte, tá? Qualquer vértice aqui, o S, o T, o R, o W, qualquer um desses a gente pode começar deles, tá? Aí a gente calcula o menor caminho para ele, tá? Que é o vértice que a gente dá como entrada. A entrada do algoritmo vai ser o grafo e um vértice do grafo, tá? Aí você quer calcular todos os caminhos, menores caminhos, né? Que chegam até essa fonte. Ali tudo é como se fosse uma fila duplamente. Não, aí não precisa no caso, né? Mas Não, é no só caso é só o fila. E. Pode ser, Ah, pode sim. ser num vetor. Entenda fila aqui como é uma fila. Você pode implementar do jeito que você quiser. Tá certo. Ok, mas mais alguma dúvida até agora? Se tiver mais alguma dúvida, a gente pode tirar logo. Posso continuar? Tá todo mundo comigo agora? Ok. Então pronto, ó, eu já usei o S, já fiz todos os cálculos que precisava, já peguei todos os vizinhos dele, já removi ele da minha fila. Agora quem é o próximo da minha fila é o R. Olha só, é o R aqui, ó. Tá? Então, o R, aí eu vou pegar todos os vizinhos dele, no caso ele tem o S e tem o V. Só que o V ele já foi calculado, né? Ó. Você pode pensar ó, que todo mundo está com infinito, tá? Ó. Todo mundo está com infinito, todo mundo está com infinito, todo mundo está com infinito. E você só vai se importar com quem está infinito, com quem não foi calculado ainda. Então, quem são os vizinhos de R que ainda não foram calculados ainda, né? Que está infinito lá. No caso é o V, tá? Então você vai botar logo na fila o V. Opa, peraí, deixa eu colocar com a mesma cor aqui. É, então você vai colocar o V, vai calcular a distância dele. A distância dele vai ser qual a distância? Vai ser a distância do pai dele. Quem é o pai dele? O pai dele é o R, né? A distância do pai dele mais um, porque vai ter que contar essa aresta aqui também, né? Ó. Vai ser 2 no caso. Então a distância 2.
No caso, essa distância 2 é em relação ao S, né? Em relação ao R. Porque o R tem Ao 1 já. R? O R ele não tem distância 1. A menor distância. A menor distância. No caso do R até o S é 1, né? Então, como você tem um vizinho, né? Que tem distância 1, então você vai só incrementar para mais 1, né? 1 mais 1 dá Mais um. 2. Isso. Então a distância ela vai incrementando também. Isso, Nesse caso porque específico. esse cara aqui, né, o R, ele tem distância 1 até o S. Então o vizinho dele vai ter 2. Por quê? Porque eles têm uma aresta ali, né? Eu tô contando as arestas, né? Se são vizinhos, Mas tem uma aresta entre eles. aí não seria diretamente em relação à distância do S em si? Não, é claro que eu tô contando a partir do S. É, no final das contas vai ser até o S. Só que o cálculo que eu tô fazendo aqui, ele é local, né? Eu tô fazendo o cálculo a partir do R, Certo, entendeu? professor. Entendi. Você pode explicar de É novo como é que você está 2 por fazendo o cálculo a conta partir do do 1 R? do R, né? Ele é 2 por conta do 1 do R. Entendi. É, Então, vai avançando para as outras arestas, aí a gente. Arestas não, os outros vértices, vértices, né? né? Fico confundido. Pronto, ó, Aí então, a gente faz tipo um comparativo. então aqui, ó, o R, por exemplo, ele já acabou, não tem mais ninguém, né? Então posso remover ele da minha fila, tá? Agora eu vou pro próximo da minha fila. Quem é o próximo? É o W, né? É o W. É, Então, o W, ele tem dois vizinhos que tem infinito, ou seja, que não foram calculados ainda, tá? Então, tem um T e tem um X. Então a gente calcula, né? Eles vão ser quais valores aqui? O T e o X, pessoal? A distância. Eu vou adicionar eles aqui na minha fila, né? O T e o X. Eu tô contando, né? Eles, né? Eu descobri eles, né? O T e o X por conta do W. Então, o pai deles com seu W. E qual a distância deles? A distância é a distância do pai deles mais 1. Qual a distância do pai deles? É 1. Então, a distância dele mais 1 vai ser 2, né? 2, 2. Ok? Então, assim eu vi todos os filhos de... Filhos não, desculpa. Todos os vizinhos do W. Então, assim eu posso tirar ele da minha fila, né? Agora a gente vai para o V, ó. O V aqui não tem nenhum vizinho que não foi calculado, né? Porque o único vizinho que ele tem é o R e o R já é 1, tá? Então aqui no caso eu não preciso me preocupar com ele, eu só simplesmente removo ele da minha fila, tá? Agora a gente vai para o T, né? O T, no caso, ele tem o U, né, que não foi calculado ainda. Ele tem o W, tem o X que já foram calculados, só que eu só vou focar nos que não foram calculados ainda, tá? Então, já coloco na minha fila o U aqui. Ele vai ser calculado por conta do T, que é o pai. Aí, qual a distância dele, pessoal? Então, o pai aqui, ó. A distância vai ser 3. Vai ser a distância do pai dele, que é o T, mais 1. Então, aqui é 3, tá? Ok? Professor, É, sempre vai incrementar mais um quando é porque tem uma esses aresta, né? caras. Não tem um vizinho, eu não tô contando as arestas. Tipo, até Sim. aqui eu tinha duas arestas, né? Até o S. Então no vizinho dele eu vou ter mais uma aresta, que é essa aresta aqui, ó. Não, sim, eu entendi essa parte. Eu Aí só por tô isso que você perguntando incrementa um. se tem casos.
Tem casos que incrementa diferente de 1, de mais 1? Não, porque se você tá pegando o vizinho, você só vai ter uma aresta a mais, não vai ter duas arestas ali, entendeu? O Certo, vizinho, o entendi. cara é vizinho, se ele é vizinho, eles estão conectados por uma aresta e não por duas, né? Faz parte do próprio algoritmo, essa natureza. É porque ele só tá considerando a aresta, né? Uma aresta entre cada vizinho, né? Entre vizinhos. Tipo, não faz sentido você colocar 4. Por quê? Porque você só vai contar uma a mais aqui do que o T, né? Aí por isso que é 3. Ok, então o T já foi, né? Então posso riscar aqui o T aqui, tá? Então o X, agora a gente vai pegar o X. O X ele tem um vizinho que é o Y. Então já vou colocar logo o Y aqui. Aliás, qual foi a distância que eu não coloquei aqui? Foi o 3, né? Então, o Y, né? Vou colocar o Y lá na nossa fila e vou calcular ele, né? Eu estou calculando por conta do X. Então, o X vai ser o pai, ó. E qual é o valor dele aqui? Qual a distância? A distância do pai Pai mais dele 1, mais 1. que é igual a 3, né? Pronto. Aí aqui, ó, é, ele vai tirar o X, não vai ter mais nada para fazer aqui. Depois, o U também simplesmente ele vai tirar, porque não tem mais nenhum vizinho de U que não foi calculado. E o Y também. Tá? Se no caso fosse aquele grafo lá que a gente tem lá, que tinha lá no começo, né, ó, que tinham esses caras aqui, eles iriam continuar com infinito, infinito, e o ponteiro pai deles, ó, ia ser todos nulos, né? Ó. Tá claro, pessoal? Então pronto, é assim que você faz. Basicamente isso, usando fila, né? Aqui no caso foi usando fila, né? Será que dá para usar pilha também? Aí a nossa resposta é sim, tá? Dá para você usar pilha também, tá? Só que aí seria assunto para as próximas aulas. Aí deixaria de ser, né, busca em largura, né? Seria busca em profundidade. Tudo bem? Tá claro aqui? Todo mundo tá comigo? Todo mundo tá entendendo aqui? Ok. Então pronto. Dessa ideia aqui, a gente vai escrever os algoritmos, tá? Aliás, os algoritmos não, o algoritmo, tá? Então, é o seguinte, no algoritmo do busca em largura, você tem um grafo e tem um vértice desse grafo, tá? Então, o seu objetivo é calcular as distâncias, né, a partir de S, lá nesse grafo da entrada, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz... Ixi, ficou borrado aí para vocês, né? Deixa eu ver aqui se vai se recompor aqui. Então, retomando a nossa gravação, é o seguinte. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar início nos meus parâmetros, né? Nos meus atributos lá. Então, aqui, no livro do Corme, ele usa um atributo cor, tá? Então, para cada vértice, você vai ter um atributo cor. Vai ter o D, que seria a distância, né? O D de distância. E vai ter o pi também, tá? Então, para todos os caras, você coloca branco, a cor branca, bota a distância em infinito e bota o pi para nulo, tá?
Então, essa aqui é a inicialização que você vai fazer em todos os vértices lá do seu grafo, tá? Aí, porque quando eu for adicionar o meu vértice lá na fila, eu vou colocar para ser cinza, tá? Então, eu vou trocar a cor dele para ser cinza. Quando ele sair da minha fila, eu vou colocar para ele ser preto, tá? Então, as cores dos meus vértices, né, vão ficar branco, cinza e depois preto, tá? Então, essa é a ideia aqui das cores que o Corme fez, tá? Então, o primeiro vértice que a gente vai colocar lá na pilha vai ser o S. Então, já coloca a cor dele para ser cinza, a distância dele para ser 0 e o pi dele para ser lambda, tá? Lambda é nulo para a gente, tá? Lembrando, né? Tem um pi aqui que está errado, tá? Isso aqui está errado, tá? Desconsidere isso aqui. Ele vai ficar aí, mas não era para estar aí não, tá? Porque lá no livro do Corme ele usa esse pi aí, só que é estranho, né? Ele fala de pi, só que ele usa pi. Eu não sei por que cargas d'água ele bota esse negócio. Que eu até falei para os alunos, eles disseram que era melhor deixar pi mesmo. Aí eu esqueci de tirar o pi e botei o pi. Tá? Então, bota o S dentro lá da sua fila, né? Então, vou criar a minha fila vazia e depois vou enfileirar o S, tá? Vou colocar o meu S, vai ser o meu primeiro elemento lá da minha fila. Pronto, aí agora eu vou seguir com aquela mesma ideia. Eu vou remover o cara lá da fila, aí vou pegar todos os vizinhos dele que não foram calculados ainda, ou seja, quem não foi calculado é porque é branco, tá? Aí eu vou pegar, jogar na fila, ou seja, eu vou colocar para todo mundo virar cinza, todos os que são brancos, eles vão virar cinza. Vou calcular logo a distância deles e vou dar quem foi o pai, que foi calculado que foi o cara que eu tirei da fila, tá? Então, enquanto a fila for diferente de vazio, né? Eu vou desenfileirar. Aqui no caso eu estou desenfileirando o U. Aí o que é que eu vou fazer? Para cada vizinho de U. Então, o que é esse NU, professor? NU é a notação da vizinhança de U, tá? Então, a vizinhança do U... Ah, por que é N, professor? Porque vem de neighbor, tá? Neighbor é vizinho, tá? Então, neighborhood, que seria vizinhança de U. Tá? Então, para cada vértice pertencente à vizinhança de U, para todos os vizinhos, eu vou fazer o quê? Eu vou ver se é branco. Se é branco é porque eu não fiz nada ainda, tá? Então, vou colocar a cor para ser cinza, vou calcular a distância, vou calcular o pi. O pi é o do cara que eu acabei lá de tirar da fila, tá? Que é o U. E em seguida eu vou enfileirar ele, tá? Então, eu vou ver todos os vizinhos que não foram calculados ainda e vou colocar lá na minha fila, já vou deixar calculada a distância e o pi. Ok? Eu vou fazer isso para cada um, tá? E depois, né, que eu ver todos os vizinhos lá do U, aí eu simplesmente coloco a cor dele para ser preto, tá? Então, tirei ele da fila lá na linha 7, lá em cima, e lá por último eu só coloco a cor dele para ser preto. Tá claro, pessoal? Tá dando para acompanhar aí? Ou eu falei muito rápido? Ok, né? Ok, então esse aqui é o algoritmo do busca em largura, tá? Então, qual é o tempo dele, né? O tempo dele basicamente é o que seria um passo, né? Você pode contar que seria cada verificação que você faz lá, né? Então, você pega um vértice, então isso é um passo que você faz. Aí você pega a vizinhança toda desse vértice, aí você faz alguns cálculos lá, tá? Mas o fato para um passo você sabe que você passa por todos os vértices, né?
Então, aqui eu estou considerando o tempo que eu vou calcular utilizando listas de adjacência, tá? Se você considerar matriz, aí vai dar outra complexidade, tá? Então, eu sei que o algoritmo ele percorre todos os vértices. Como ele percorre todos os vértices, então eu sei que vai ser O de n, tá? E eu sei que ele percorre todas as arestas também. Tá, porque para cada vértice, né, eu vou ter que olhar a vizinhança dele. Aí lembra que a gente está trabalhando com a lista de adjacência. Então, você tem aqui ó, um vetorzinho. Aí vamos supor, você pega um U, né? Você tira da fila o U. Aí está aqui a posição do U. Aí ele tem todos os vizinhos dele aqui numa lista de adjacência, tá? Ó, na lista encadeada. Então você percorre essa lista aí todinha, tá? Só que você faz isso para todos os caras, né? Aí e você sabe que esses caras aqui tem a ver com o quê? Com tá lá no grafo, né? Ó. Tem a ver com esses caras aqui, né? Com esses caras que são as arestas do, tá? Então, ou seja, você percorre as arestas do grafo também, tá? Então você percorre todos os vértices, porque você fica botando e tirando eles lá da fila, mas você percorre também todas as arestas também, porque para cada vértice você vai pegar a lista de adjacência, que tem a ver exatamente com a quantidade de arestas que tocam aquele vértice, tá? E no caso, para como você vai percorrer todas as arestas, então você vai ter um tempo O de m, tá? Então, n seria o número de vértices que você tem no grafo e m é o número de arestas que você tem no grafo, tá? Então, o tempo total aqui lá do algoritmo vai ser O de n mais m, tá? N de navio mais m de Maria. Tá claro o tempo aqui, pessoal, dele? Esse tempo aqui é bom, tá? É um tempo que que ele é polinomial também, tá? Ele é polinomial. Tempo polinomial. É evidente que se eu pegar um grafo espaço, né? O m aí vai ser O de n ao quadrado, tá? Então o algoritmo vai ficar O de n ao quadrado, mas se tiver poucas arestas, né? Vai ser O de n mais m, tá? Então, algumas considerações finais aqui sobre isso na aula de hoje, tá? Na próxima aula a gente vai continuar o estudo desse algoritmo aqui com algumas propriedades que a gente tem com ele, tá? Então, algumas observações aqui, tá? Então, em inglês, ele é Breadth First Search. Breadth First Search seria o que se você fosse traduzir ao pé da letra, né? Seria largura primeiro procura, né? A gente não fala assim, né? Em português, tá? Então, a tradução mesmo é busca em largura. Então, aí daí, por que a gente chama ele de BFS, tá? É por conta lá do inglês, tá? Esse algoritmo ele é a base para vários outros algoritmos, tá? Como exemplo, eu vou dar aqui o de Prim e o de Dijkstra, que a gente vai ver nessa disciplina mais adiante. Depois, essa ideia, né, dele, ela vem de você pegar as fronteiras, tá? Então, o que são essas fronteiras, professor? É o seguinte, você começa com 0, aí pronto. Aí depois você pega todos os vértices vizinhos, né, ó, lá da fonte, ó. Aí você aumenta, né, ó. Aí depois você pega os vizinhos dos vizinhos, que são os caras que têm distância 2. Aí você vai aumentando, né, ó. Você vai aumentando a sua fronteira, tá? Então, esse modo como ele expande, né, ó, aí meio que vai enlarguecendo, né, esse negócio aqui, aí por isso que tem essa ideia de largura, né, você vai aumentando, tá? Fronteira a fronteira, ok? Então, cada fronteira corresponde a uma distância. Então, aqui nessa figurinha aqui, ó, que a gente acabou de ver,
Então, você tem a fronteira do 0, a própria fonte, é de onde você começa, tem a fronteira do 1, do 2 e do 3. Então, cada distância que você calcula aqui é uma fronteira, tá? Aí lá das cores, né? Lembra que o Corm ele usa cores lá. Então, os brancos são as áreas não descobertas, né? Que você ainda não descobriu, você não sabe, você ainda vai chegar nelas ainda, tá? Os vértices pretos são os vizinhos, eles têm todos os vizinhos descobertos, tá? Os vértices pretos. Então você já passou por eles e já viu tudo que tinha para ver ali em volta dele também, tá? E os cinzas, né? São os caras que estão lá na nossa fila, né? Então ele meio que é a fronteira, né? Entre os descobertos e os não descobertos, tá? Ou seja, entre os que eu já vi e entre os que eu ainda vou ver, tá? Então, basicamente essa é a ideia aqui das cores, tá? Que o Corm usa essas cores, mas realmente não é necessário você utilizar essas cores aqui não, tá? Aqui é para ficar melhor para ficar mais claro no seu entendimento, tá? E claro, né, ele constrói uma árvore com raiz S. Então, essa árvore aqui a gente vai explorar melhor na próxima aula, tá? A gente vai ver melhor essa árvore aí, que ela é formada a partir lá do atributo pai, né? Então, o pai ele serve para você ver o caminho, né? Ah, aqui deu 3, então qual o caminho que eu vou chegar lá? Quais são as 3 arestas que eu vou pegar para chegar até lá na minha fonte? Então, ele serve para você ver o caminho, só que ele constrói uma árvore também, tá? Aí, nas próximas aulas, a gente vai aprofundar melhor. Tá claro aqui, pessoal? Todo mundo tá acompanhando aqui? Dá para ouvir direito e ver bem, né, agora? Ok. Então pronto, era só isso. Tem mais alguma dúvida? Se não tiver, posso finalizar a gravação e em seguida eu vou fazer a chamada, tá? Professor, só tenho uma dúvida só. Você pode voltar aí no slide ali, na parte que você estava falando de cinza, de preto e branco, essa parte aí. Os Certo. brancos, eles são, no caso, os vértices que ainda são infinitos, que não foram alcançados, né? Isso. Os pretos são os que já foram totalmente alcançados. O cinza seria o que, no caso, seria o que Na tá fila. tipo, descobrindo, digamos assim. O que está na fila, né? Isso, é que tá na fila. É o que está atualmente na fila. Isso, é que tá na fila. Tipo, tem o vértice não pode estar na fila por 2 motivos. Ou porque ele já entrou e saiu, ou então porque ele nem entrou ainda. Tá? Quem já saiu da fila são os pretos, né? Então a última coisa que ele faz lá depois que ele sai da fila é botar o vértice para ser preto, né? Aí quem não entrou na fila ainda é que é branco, né? Aí o cinza é quem tá na fila. Então o cinza ele tá nesse meio aí. Ele tá entre os caras que foram descobertos e não descobertos. Mais alguma dúvida? Não? É, então só vou finalizar aqui a gravação. Então é isso, tá? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês.